e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento, Teologia e Fogo. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por estarmos juntos nesse tempo de crescimento, nesse tempo de compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos participando, como Igreja Batista Independente do Panatiza e BIP, da campanha 40 dias de jejum e oração da CIB. Durante esse tempo estamos meditando, estamos jejuando sobre muitos assuntos que vão edificar a nossa fé. E é claro, eu iniciei esse estudo desse tempo, Momento Teologia e Fogo, falando sobre oração baseada em Efésios capítulo 6. E eu queria convidar você para continuarmos nesse tema. Nós vamos falar hoje sobre orar como um dever, a oração como um mandamento, baseado no texto que nós abordamos na semana passada, Efésios capítulo 6. Queria convidar você para fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas nas regiões celestes, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E no versículo de número 18 ele vai dizer: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, a oração é uma obrigação de cada crente. O crente verdadeiro, ele deve viver uma vida constante de oração. Nesse texto de Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo dá várias ordens. E entre essas ordens, uma delas é a ordem para que todo crente esteja orando em todo o tempo. Vejamos, portanto, a primeira ordem está no verso de número 11, onde ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A segunda está no verso de número 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele enfatiza por duas vezes a necessidade do crente de tomar a armadura de Deus. Vimos no momento passado de Teologia e Fogo que tomar a armadura de Deus só é possível por meio da oração. A oração é a maneira pela qual o crente se veste dessa armadura. Outra ordem está em verso de número 15: calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. No verso de número 17 ele vai dar outra ordem: tomai também o capacete da salvação. E a última ordem está descrita no verso de número 18. Como é que eu faço isso, pastor Renato? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Por isso, a oração é uma ordem, a oração é um dever de todo crente, é um mandamento para a minha e para a sua vida. A pergunta que nós fazemos é: por que Deus determinou que eu e você orasse? Por que Deus quer que eu ore? Quais são as razões? Nós sabemos pela teologia que Deus ele é onipotente, que Deus ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Então ele sabe o que eu vou pedir antes mesmo que eu possa falar. O salmista disse: as palavras ainda não me chegou aos lábios, ó Senhor, tudo tu conheces. Fato, Mas existe a razão pela qual Deus determinou porque Deus quer que nós venhamos a orar, Existe uma razão pela qual, embora a soberania de Deus nos diga que ele conhece todas as coisas, o próprio Deus estabeleceu a oração, veja bem, como um meio de graça. O que significa isso, pastor? O meio de graça na teologia é a maneira pela qual Deus usa o meio para atingir um resultado. Então, ou seja, Deus não burla, ele não chega a esse resultado sem passar pelo meio, Ou seja, a oração é esse meio pela qual a graça de Deus chega até a minha e a sua vida. Resumindo isso em outras palavras, a oração é a maneira pela qual Deus vai nos abençoar. Não existe outro meio, pastor, eu queria que Deus me abençoasse sem a necessidade da oração, sem que fosse necessário orar. Infelizmente,
Deus assim determinou, né, que eu e você seríamos abençoados a partir da oração. E as razões, né, são lógicas. A primeira razão é porque a oração gera essa dependência, né? Na oração nós demonstramos a nossa total dependência de Deus, né? Porque aquele que pede é menor do que aquele que pede é menor do que aquele que dá, né? Na oração nós, portanto, demonstramos total, né, humilhação diante do eterno, diante da grandeza de Deus. A oração nos coloca no nosso devido lugar, né? Quem nós somos e quem Deus é, né? Nós somos carentes, né? Nós somos aqueles que são necessitados da graça, portanto estão clamando a Deus, sempre prostrando aos seus pés, porque sempre necessitam das migalhas, né? Sempre necessitam dos favores do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo, que a oração, além de gerar essa dependência no coração daquele que ora, uma dependência do eterno, a oração também é um meio pela qual nós nos relacionamos com Deus, né? Não existe relacionamento em que não há uma conversa, não há um diálogo, né? Não há uma troca. E é exatamente isso que acontece na oração. Não, quando nós oramos, né, não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você, né? Você sente a presença de Deus, né? Você é inundado pela atmosfera espiritual. Terceira coisa é que a oração, ela prepara o nosso coração, né? Você imagine aí quando você muitas vezes recebe algo que você não tinha pedido, que você não estava esperando. Você até agradece, mas assim, não dá tanta importância, não é aquele agradecimento, né, com muita alegria, com muitos, né, júbilos, aquele obrigado, né? Obrigado, não estava esperando. Mas quando você recebe algo que você estava pedindo a alguém, que você estava, né, batendo ali na porta, às vezes uma porta de emprego, né? Eu lembro muito do meu menino quando estava pedindo uma bicicleta, passou, pai, eu quero uma bicicleta, aí eu vou lhe dar no final do ano, e já chegou o final do ano, ainda não, já chegou, ainda não, e ele naquela expectativa. E quando chegou o final do ano que eu dei a bicicleta, a alegria foi enorme no coração dele. Do mesmo jeito no nosso coração, no coração do crente, quando a gente está pedindo algo a Deus, quando a gente está ali perseverando em oração, que Deus tem o prazer de responder aquela oração, irmãos. A gente quer dar culto de ação de graça, a gente quer dar o testemunho, a gente quer compartilhar a notícia com as pessoas que amamos. Olha como Deus foi fiel, eu pedi isso e Deus me deu. Então é exatamente isso que Deus se alegra, irmãos, quando nós em oração pedimos algo e Ele responde, como Jesus disse: Pai, eu sei que sempre me ouve, né? Com toda oração e súplica, né? Paulo está colocando aqui através, né, como se ele estivesse dizendo assim: como é que eu sou abençoado dessa forma? Através da oração. Ou seja, a oração é aquilo que abre, que descortina a glória, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É como um óleo, né, para essa armadura. Imagine uma armadura sem o óleo, né? Se tornaria inútil. Da mesma forma, é uma vida sem oração. A oração, né, é o poder que nos dá força. A oração é o fôlego que nos dá vida. A oração, amados irmãos, ela faz com que essas peças de armadura tomem significado no nosso coração. Por exemplo, a primeira uma das peças que ele fala aqui, no versículo de número 14, é: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou seja, a verdade como um cinto. Mas imagine eu vestido dessa verdade. O que adianta você conhecer a verdade, você ser alguém que conhece, mas você é alguém que não ora? Isso vai virar uma ortodoxia morta, né? Conhecimento sem piedade. A gente tem um relato disso na Bíblia, né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, Jesus vai advertir a igreja de Éfeso, que era uma igreja que detinha a verdade, era uma igreja ortodoxa, ninguém enganava aqueles crentes que ali estavam. Mas Jesus chega para eles e diz: olha, mas eu tenho algo contra vocês, porque vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês são alguém que tem conhecimento, mas que não tem piedade.
Vocês têm teologia, mas vocês não têm fogo no coração, não têm paixão, né? Então não funciona. Você pode estar cingido com esse cinto da verdade, mas sem oração não vai funcionar. Do mesmo jeito, ele diz: calçai, verso 15, os pés com a preparação da pregação do evangelho da paz. Né? Imagine pregação sem oração, né? O que antecede a pregação? O que antecede o meu evangelismo, né? Eu estou calçando esses sapatos, né? Eu estou calçando as sandálias para pregar o evangelho. O que precede, né, esse ato? É a oração. A pregação sem oração se torna uma pregação morta. Como já dizia alguns professores de teologias, né? O perigo de sermão morto é que sermão morto mata, né? Então nós precisamos entender que antes de eu falar aos homens, eu preciso falar com Deus, né? E ele vai discorrendo sobre isso, embaraçando o escudo da fé, né? Com a qual podeis resistir todos os dados inflamados do inimigo. Escudo da fé. Imagine aí a fé numa pessoa que não ora, né? Aquela ferramenta passa a ser inutilizada, porque a oração, amados irmãos, vai acrescer fé em nosso coração. E quando nós precisarmos desse escudo, ele não vai ser minúsculo, mas ele vai ser um escudo que vai de fato nos proteger, porque a fé sem a oração se torna em presunção. Você precisa, amados irmãos, acreditar, mas você precisa orar, você precisa clamar e você precisa pedir. Eu quero terminar agora esse tempo de conhecimento, esse tempo de reflexão, orando, né? Porque não adianta nada falarmos de oração se não tivermos uma vida de oração. Eu quero orar por você e pela sua vida nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, refletindo sobre a tua palavra e mostrando, Senhor, que a oração é uma ordem, a oração é um dever de todo crente, Senhor. Por isso, Senhor, nos chama a responsabilidade, ó Deus. Meu Pai, eu sei, Senhor, que muitos que me assistem nesse momento, ó Pai, estão, Senhor, meu Deus, com a sua vida de oração, precisando ser revitalizada, precisando ser revigorada. E eu oro, Senhor, para que o Senhor toque na vida de cada um deles, Pai, para que eles sejam fortalecidos em Ti, Pai. Meu Deus, a igreja, Senhor, precisa se levantar em oração, porque uma igreja que ora, Senhor, é uma igreja que triunfa. Uma igreja que ora é uma igreja militante. Uma igreja que ora é uma igreja que avança, Senhor, meu Deus, sobre as portas do inferno, Senhor. Meu Deus, uma igreja que ora é uma igreja, Pai, que alegra o teu coração e se submete à tua vontade. Portanto, assim, eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe e até o próximo momento. Teologia e Fogo. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde.